Queridos irmãos, quem está falando aqui é o pastor Maurício Cardoso. Neste momento eu quero falar sobre a extensão do reino do anticristo. Temos ouvido muitos relatos, muitos vídeos, muitos estudos falando sobre o domínio desse poder, desse suposto poder que o anticristo terá e a sua extensão, fazendo com que todos no planeta tenham assim uma preocupação com a questão do chip, com a questão da adoração da besta. Por que eu quero falar nesse momento? Eu quero ser bem objetivo, não quero ficar prolongando demais a nossa conversa, porque eu não quero fazer um áudio muito extensivo. Quero em poucos minutos esclarecer alguns pontos. Dentre eles, a dimensão até onde irá o reino do anticristo. Temos visto os vários pastores nos alertando sobre o chip, sobre a marca da besta. Será que realmente esse chip, essa marca da besta, será de alcance mundial? Será que o domínio territorial do anticristo será mundial? Pelo que pouco que eu já li na palavra do Senhor, eu entendo, segundo eu já li, que a extensão do reino do anticristo não será mundial. Ele pode até ter uma certa influência, mundial, mas o seu poder será centralizado em apenas uma área de extensão. Vamos utilizar o capítulo 2 de Daniel, que é o capítulo que relata a extensão do reino do anticristo. É o único local onde você pode ter uma noção exata do tamanho da extensão. E fora o livro de Apocalipse, que eu não vou entrar exatamente no livro de Apocalipse. Eu vou entrar, vou relatar, vou discutir de uma forma bem simples, sem muitos argumentos, mas utilizando simplesmente o capítulo 2 de Daniel. Eu peço que os irmãos procurem lá no capítulo 2. O capítulo 2, ele fala sobre a estátua, sobre o sonho do rei, é o capítulo que inicia basicamente o livro de Daniel, aonde o rei obriga os seus mestres a interpretar o seu sonho, mas ele não conta o sonho para ninguém. Então Daniel, segundo a visão de Deus, ele tem esse privilégio de interpretar o sonho. Tudo bem? Então Daniel fala do sonho, fala que uma estátua que o rei Nabucodonosor viu, e nessa estátua ela é dividida em 5 partes. A primeira é a cabeça, o segundo é o peito e os braços, a terceira é o ventre, os quadris, as pernas e os pés. Isso aí são as divisões da estátua. Cada parte dessa estátua representa um reino que perseguiu Israel. O primeiro reino que se fala é a cabeça, que são os caldeus, liderado até então, naquele momento ali, daquele sonho, por Nabucodonosor. Ele representa a cabeça. Então o reino de Nabucodonosor, o reino da Babilônia, o reino dos caldeus, é a primeira parte. Então preste bem atenção. Depois desse reino, vemos ali no verso 39, a explicação melhor, vem o peito e os braços. Esse peito e os braços de prata, ele representa os medos e os persas. Isso conclui-se porque após os caldeus sucede os medos e os persas. Então o reino dos caldeus foi absorvido pelo reino dos medos e persas. Então vai prestando atenção. Depois no próprio verso 39, já no final, fala-se sobre o ventre e os quadris de bronze. Se você for pesquisar na história, após o reino dos medos e persas, vem o grande reino dos gregos, onde temos a figura principal de Alexandre o Grande.
Depois de Alexandre o Grande, vocês vão observando que cada reino ele é derrotado, lógico, pelo vencedor, então vai absorvendo a extensão territorial basicamente é assim. Então, depois dos gregos, nós vemos no verso 40 as pernas de ferro, que lógico, depois dos gregos vem os romanos. E em termo territorial, para-se nos romanos. E depois das pernas de ferro, tem os pés de ferro e braço. Ferro e barro. Porque o ferro representa o domínio militar que até então os romanos tinham. É o estilo de domínio. Os pés nós começamos a ver a interpretação do reino do anticristo, a extensão do reino do anticristo. Ali a estátua representa a extensão territorial e a questão filosófica, a questão ideológica do reino do anticristo. Porque o ser ferro nos pés significa o poder militar do anticristo, que utiliza o mesmo ferro dos romanos, então existe a mesma extensão territorial. Se no começo Nabucodonosor é parte da extensão territorial, depois vem os medos e os persas, depois vem os gregos, depois vem os romanos, nós não podemos fugir dessa linha de pensamento, de que também os pés representam a extensão territorial. Então podemos entender que o ferro representa, que os pés representam toda a extensão territorial do reino do anticristo, que se equivale basicamente ao antigo Império Romano. Então não tem como ser mundial, é local. E sendo ferro, representa o poderio militar. Sendo barro, representa o ser humano, representa a parte filosófica, a parte ideológica, a parte política do homem. Então o anticristo, ele vai ter o poderio militar e o poderio barro, poderio ideológico, porque nem em toda a extensão do seu território ele vai conseguir implementar a força militar, ele vai implementar a sua ideologia, a sua influência política, a sua influência filosófica. É por isso que em outros locais haverá adoração da besta, da imagem da besta, porque não será questão política, não será questão militar, será questão religiosa. Então por isso que é uma questão filosófica, ideológica. Então temos que entender isso, que a extensão do reino do anticristo será limitado ao Império Romano. Ele pode ocorrer, pode fazer com que haja influência em outros países, sim, mas não influência militar, não obrigatório, mas sim opcional. Em outros países, por exemplo, no Brasil, você pode querer a opção de receber uma suposição. Se a marca da besta for um chip, então você vai ter a opção de entrar em contato lá com o site da besta, né? Isso é só uma figura, então, e solicitar o seu kit besta. Então você vai receber seu kit besta e vai ter a marca da besta na mão, nos pés, onde você achar melhor colocar. Então a extensão do reino de Cristo, utilizando o capítulo 2 de Daniel, mostra-nos claramente que a extensão do reino do anticristo será limitado ao antigo Império Romano, podendo ter influência em outros países, mas vai ficar a critério de cada um. Depois eu vou colocar, caso você tenha alguma dúvida, tem o meu e-mail, que é mcardososantos69@gmail.com, que você pode tirar mais dúvidas naquilo que eu puder responder. Ou então, realmente só vou utilizar esse Gmail, tá? M de Maurício Cardoso Santos 69@gmail.com. Que Deus abençoe a todos.